A gente vai continuar falando sobre a super terça, sobre o encaminhamento da definição das candidaturas para a eleição americana em novembro. Para isso, convidamos para conversar com a gente o professor da Universidade da Filadélfia, especialista em política dos Estados Unidos, Lucas de Souza Martins. Professor, muito obrigado pela entrevista. Rafael, bom dia para você e para todos que nos acompanham aqui pela PAN. Professor, Donald Trump perdeu a eleição quando tentava um novo mandato para Joe Biden, foi criminalmente responsabilizado pela invasão ao Capitólio, foi atribuída a ele a intenção de impedir a legitimação de Joe Biden como presidente dos Estados Unidos. Ele foi processado por inúmeras razões, por violência sexual contra mulheres, por má condução dos negócios imobiliários. Quem é esse Donald Trump que aparentemente ressurge das cinzas e que vai tentar se mostrar definitivamente viável hoje, mais uma vez? Ele é um político mais forte por ter vencido tudo isso e conseguido se viabilizar mais uma vez como favorito entre os republicanos, ou mais fraco do que aquele que não conseguiu se reeleger? Rafael, hoje ele é um político mais forte ainda do que estava no momento de final do seu mandato como presidente dos Estados Unidos. Mais forte porque hoje ele representa a oposição. Hoje quem está no governo sofre uma série de críticas por diversas razões, pela questão da inflação, pela questão da gestão dos Estados Unidos com relação a conflitos internacionais, Israel, Palestina, Rússia. Então, o Donald Trump ele está numa posição bastante favorável, porque ele não tem o poder da caneta neste momento. Então, ele tem toda a possibilidade de criticar aquilo que faz o presidente Biden com relação a vários pontos, a questão da imigração. Ou seja, há uma série de questões hoje aqui nos Estados Unidos que estão apertando bastante a Casa Branca e que favorece realmente o sucesso de uma candidatura oposicionista. Agora, por que o sucesso de Donald Trump e não necessariamente de uma outra candidatura oposicionista? Primeiro, pelo seu rosto conhecido e também pelo fato de que ele já possui, desde 2016, um grupo de eleitores bastante fiel a ele, bastante fiel no sentido de que, uma vez que aqui nos Estados Unidos o voto não é obrigatório, as pessoas saem às ruas, as pessoas vão até as urnas para votar em Donald Trump. As pessoas são fiéis a ele. Ele tem uma parcela do eleitorado bastante substantiva que é aliada, que é bastante fiel a tudo aquilo que ele faz. E por isso que hoje ele está numa posição bastante confortável, ele é oposição, já é um rosto conhecido, já foi presidente e possui os seus eleitores fiéis. Agora, Lucas, olhando para o lado de Joe Biden, nós estamos falando de um presidente / candidato que tem bons indicadores, especialmente econômicos, para mostrar, para exibir nessa campanha. Mas a gente está vendo um movimento de muitas críticas, especialmente na condução, nessa liderança de apoio a Israel, nessa guerra contra o Hamas, além de outros pontos também que são questionados, especialmente o envio de recursos para ajudar a Ucrânia na guerra que já completou 2 anos. A gente está falando de Trump, por outro lado, que tem esse eleitorado fiel, como o senhor explicou, mas também que tem uma rejeição muito grande. Caso algumas previsões se concretizem de que Trump, no fim das contas, vai conseguir vencer as primárias e vai vencer as eleições, em que aspecto o senhor destacaria que Biden mais errou para levar a esse possível resultado? Bem, em primeiro lugar é que ele não conseguiu, o presidente Joe Biden, não conseguiu controlar uma narrativa dentro do país, Estados Unidos, para mostrar aquilo que foi feito pelo seu governo. O que de fato tem acontecido nos últimos anos, em que ele tem sido presidente, é que realmente, de fato, a inflação caiu. E ele não tem conseguido compartilhar destes feitos com a população. Ele acabou, de uma certa maneira, perdendo eleitorados que foram cruciais na eleição dele em 2020. Por exemplo, a questão da esquerda progressista, que está dentro do Partido Democrata. Hoje ela está apática com relação
ao que representa Joe Biden, não está disposta a sair de casa para votar em Joe Biden. E uma vez que os Estados Unidos já passaram pela experiência de ter Donald Trump como presidente, este grupo específico, que é uma esquerda democrata, já não tem tanta preocupação no sentido de evitar a sua presidência, porque já conhecem Donald Trump, já sabem como funciona uma presidência com Donald Trump. O Joe Biden também tem perdido outros eleitorados que são cruciais, como, por exemplo, os afro-americanos, que estão cada vez mais pensando também na possibilidade de votar na oposição, porque também acabam sendo bastante afetados pela situação da economia do país, os latinos também, que também são afetados pela questão da imigração, pela política de imigração que é conduzida hoje nos Estados Unidos. Então, o que nós observamos é que em várias plataformas, em várias camadas do eleitorado, que foi crucial para o Joe Biden vencer a eleição em 2020, ele tem perdido apoio. E não somente perdido apoio, mas também gerado a apatia desses eleitores que não votarão nele agora em 2024 e acaba prevalecendo a fidelidade, como eu disse, dos eleitores de Donald Trump, que estão muito mais motivados a votar no republicano do que necessariamente votar no atual governo. Zé Maria? Pois é, professor, muito bom dia. Olha, professor Lucas, a gente vê que há uma codependência que já houve aqui no Brasil, e é um quadro atual de polarização, né? Há uma codependência ali entre os dois. Os democratas estão certos de que o melhor mesmo é enfrentar o Donald Trump, que teria uma rejeição grande em vários setores. E os republicanos dizem que o melhor é enfrentar o presidente Joe Biden, que parece indeciso e não está, vamos dizer assim, enquadrado naquela figura do presidente dos Estados Unidos. É isso mesmo? Os dois estão querendo se enfrentar? Sem dúvidas, é exatamente este o cenário que nós temos hoje. E o Biden sabe muito bem, e as pesquisas têm mostrado isso, que ele teria alguma chance de vencer novamente a presidência dos Estados Unidos se Donald Trump fosse o candidato. Ou seja, o que nós temos hoje é que o voto em Biden seria um voto de rejeição ao que representa Donald Trump. As pesquisas mostram que a Nikki Haley, por mais que ela não vai alcançar a posição de candidata pelo Partido Republicano à presidência, a Nikki Haley teria muito mais facilidade de vencer o Joe Biden em uma eleição nacional do que propriamente o Donald Trump. E por isso que interessa bastante ao Donald Trump concorrer contra o Joe Biden também. Afinal, nós estamos falando de uma figura que já está bastante enfraquecida, bastante impopular, e já vem sendo comparado, por exemplo, ao presidente Jimmy Carter, que foi presidente nos anos 70, ali no final dos anos 70, e toda vez que você vê um democrata sendo comparado a Jimmy Carter, é porque existe um sinal de alerta. O Jimmy Carter foi presidente dos Estados Unidos apenas por um mandato e perdeu a sua tentativa de reeleição exatamente para aquele que criou a expressão fazer a América grande novamente, que foi o ator e depois presidente Ronald Reagan, ele que foi republicano e venceu de uma forma bastante expressiva contra o Jimmy Carter, que foi um presidente que lidou com inflação, que lidou com alguns problemas no exterior, como a questão do Irã, e é um cenário bastante similar ao que acontece com o Joe Biden nos dias de hoje. Os problemas com a inflação, os problemas da forma como os Estados Unidos administram estas crises globais. E é por isso que a comparação, de fato, é bastante apropriada. E os dois têm interesse de concorrer contra o outro, porque é exatamente este cenário que pode favorecê-lo, sim. Professor Lucas de Souza Martins, da Universidade da Filadélfia, especialista em política dos Estados Unidos. Boa super terça para nós. Voltamos a conversar em breve. Muito obrigado. Muito obrigado, Rafael. Uma ótima terça a todos. Bom dia.